Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou tratar de um tema que é muito interessante, que é muito importante no nosso processo civil brasileiro, que é o conceito de precedente. O Código de Processo Civil de 2015, ele fortaleceu uma tendência muito forte que há no Brasil, desde a Emenda Constitucional 45 de 2004, que é um movimento para padronização de decisões judiciais. Alguns chamam de padronização, outros chamam de um movimento de vinculação, mas é certo que desde a Emenda 45 de 2004, iniciou-se no Brasil um movimento para estabelecer decisões que sirvam de paradigmas para os juízes de primeiro grau e para os tribunais. A repercussão geral no recurso extraordinário é um movimento desse sentido. A súmula vinculante, também no âmbito do STF, é um movimento nesse sentido. E os recursos especiais repetitivos no âmbito do STJ e do STF também são reflexos desse movimento. Então, desde a Emenda Constitucional 45, vem o movimento de estabelecer um método de julgamento que possa vincular os juízes de primeiro grau e os tribunais, de modo a garantir maior segurança jurídica, de um lado, e também racionalizar o trabalho dos tribunais, dado o volume de trabalho do STF e do STJ. Pois bem, o CPC 15 avança nisso, institui um modelo de precedentes. Há uma discussão se há um sistema de precedentes ou não, porque não há um capítulo de modo sistematizado sobre os precedentes. O artigo 926 estabelece ali o dever de coerência, o dever de integridade, os tribunais e os juízes devem observar os precedentes, e o 927 apresenta, o artigo 927 apresenta um rol, que no meu entendimento não é exaustivo, é um rol exemplificativo, de decisões que são precedentes judiciais. É claro que o 927 estabelece que aquelas decisões que lá estão elencadas, elas são vinculantes, mas a literatura processual tem um debate em torno disso. Mas a questão que se coloca é: o que é um precedente judicial? Não está na tradição do Brasil precedente judicial. No Brasil é civil law, direito codificado, interpretação de norma, entre outros aspectos que está na nossa tradição. No entanto, o CPC estabelece um rol de decisões judiciais vinculantes, e aí a literatura, alguns chamam de precedente formalmente, precedente obrigatório, outros chamam de precedentes que são definidos na lei, ou seja, precedentes formalmente dispostos no CPC. Mas a questão primeira, principalmente para o jovem advogado, para o aluno que está na graduação, é: o que é um precedente? Precedente é uma decisão judicial que inova na nossa ordem jurídica, que dá um novo sentido ao direito, que cria uma nova situação jurídica. Nós temos decisões judiciais, em sua maioria, elas dão interpretação ao texto de lei. Precedente, ao contrário, é uma decisão que vai criar um elemento normativo novo, vai criar algo novo, vai dar um sentido novo à ordem jurídica. Nós podemos dizer que o precedente mais importante no Brasil foi o reconhecimento da união homoafetiva. Porque ao entender que é cabível a união de pessoas do mesmo sexo, está indo além do que está no texto constitucional, não indo além, mas está dando uma nova resposta a uma demanda da sociedade. É claro que é um debate muito intenso se essa decisão do STF é um ativismo ou não vou entrar nessa discussão, mas a questão é que é uma decisão que inova na ordem jurídica. Por exemplo, o nepotismo também, não há uma lei que fale do nepotismo, portanto, o STF, em uma decisão emblemática, simbólica, reconhece ali efetivamente que não cabe, não pode ter nepotismo no Brasil, ou seja, não é possível que um servidor público, que alguém que ocupa um cargo eletivo, contrate parentes. Pois bem, isso é uma inovação na ordem jurídica, porque não tem lei falando de nepotismo, isso entrou na nossa ordem jurídica por meio de uma decisão judicial. Então vejam, precedente é uma decisão judicial proferida por um órgão que possua essa função, como o STF, o STJ ou o TST,
órgãos que têm a função de uniformizar a interpretação no Brasil inteiro, por isso STJ, STF, TST ou outro tribunal superior, como o TSE. Então é um tribunal que profere uma decisão que inova na ordem jurídica. É um conceito que está sendo trabalhado ainda na cultura jurídica brasileira, que nós não somos do mundo do common law, né, como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, entre outros. Né? Então, um primeiro conceito seria esse. E um outro conceito que você também ouve muito no dia a dia, seja na faculdade ou seja na prática, é precedente qualificado. O que é um precedente judicial? O que é um precedente qualificado? Precedente judicial, como nós já vimos aqui, é uma decisão judicial. Boa parte daquelas decisões que estão no 927 são considerados precedentes. Por exemplo, julgamento do STF em controle concentrado, julgamento do STJ em julgamento repetitivo, podem ter decisões que tenham o conceito de precedente. Mas também pode ter uma decisão que não está no rol do 927, proferida pelo STJ ou pelo STF, que vai inovar na ordem jurídica. Portanto, no meu entendimento, o conceito de precedente é mais amplo do que o rol do artigo 927. Agora, precedente qualificado é um conceito que sai do regimento do STJ. É o STJ que vai dizer o que é para ele, STJ, precedente qualificado. São as decisões proferidas em procedimentos concentrados, como IRDR, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, como IAC, incidente de assunção de competência, e também no julgamento de recursos repetitivos. Então, nesse breve comentário aqui, acho que é importante a gente entender o que é um precedente. É uma decisão proferida por um tribunal superior que, de fato, inova na ordem jurídica, traz uma nova resposta, e precedente qualificado, que é um tipo de decisão que está lá no regimento do STJ, também do STF, que está em revisão, regimento do STF, mas é uma decisão que está lá no regimento que é dita como qualificado, porque tem um procedimento próprio para a sua formação. IRDR, IAC e recurso repetitivo. É isso, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.